E aí, gente, estou na casa da minha mãe para aproveitar mais um feriadão, o último do ano, e trago algumas atualizações. Em primeiro lugar, terminei essa leitura aqui, que eu estava lendo com o meu marido. É O Homem que Morreu Duas Vezes, é o segundo livro do Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman. Achei melhor do que o primeiro, tá? Eu gostei mais das justificativas, das motivações, achei que me convenceu mais do que o primeiro, mas o primeiro também é muito bom. Eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre eles, então eu vou guardar a minha resenha pra lá. E aqui nós vamos conversar sobre outra coisa que eu achei que eu não teria que conversar com vocês, mas aparentemente é o que acontece. É o seguinte, vocês estão acompanhando aí a minha saga com o meu livro Na Boa Novela, que eu finalmente terminei e que eu tava muito ansiosa pra poder escrever a história que eu quero publicar na Amazon. Mas aí hoje eu recebi, na verdade eu vi hoje que eu recebi um e-mail da minha editora lá da plataforma, sugerindo algumas alterações no começo da história para ajustar o ritmo, principalmente nos 5 primeiros capítulos, porque os 5 primeiros capítulos são disponibilizados gratuitamente para os leitores. E aí, a partir daquilo ali, se a pessoa estiver engajada na história, ela continua desbloqueando, né, pagando capítulo por capítulo. Então, assim, são mudanças relevantes que eu terei que fazer. E como é uma história que eu escrevi sem muito planejamento, eu escrevi meio que descobrindo o que ia acontecer no meio. Tipo assim, eu tinha o plot, eu tinha, né, uma sequência de situações que eu sabia que tinham que acontecer. Mas quando eu comecei a escrever, por não ter planejado, eu sei que tem pontos da história que ficou um pouco enrolado. Inclusive, muito provavelmente vai parecer que o final foi corrido. Mas por quê? Porque no final eu já tinha uma compreensão melhor daquele universo, daqueles personagens, então a coisa fluiu mais facilmente e aí as coisas aconteceram, é, em comparação com o começo, aconteceram muito rápido. E o começo foi meio enrolado porque eu não tinha planejado e aí eu tava tentando descobrir o que estava acontecendo ali, como é que eu ia dar o pontapé na história, né? Então, assim, eu sei que tava enrolado, mas na época foi o que eu consegui fazer. E aí agora ela veio com essas sugestões e eu achei ela muito atenciosa. Ela fez uma tabela pra mim falando exatamente o que que ela sugeria de alteração. Ela deu exemplos de mudanças do que poderia acontecer naqueles capítulos. Sugeriu mesclar certos capítulos também. E assim, sinceramente, eu acho que é mais fácil reescrever do que escrever do zero, porque afinal de contas, agora a história já tá pronta. Eu não preciso mais me preocupar com o final dela, eu só preciso ajustar o que já foi feito. E principalmente que ela pontuou exatamente o que ela espera dessas alterações, fica muito fácil. Fica muito fácil eu identificar o que precisa ser retirado e o que tem que ser incluído no lugar. Na hora de mesclar as informações, eu sei muito bem, né, o que é relevante manter, principalmente porque agora eu já sei todo o desfecho da história, eu já escrevi tudo, eu sei exatamente o que pode ser mantido e o que pode ser descartado. Então é isso. Eu vou ter que trabalhar nisso agora, de novo, nessa história. Mas eu acho que eu vou conseguir trabalhar daí simultaneamente com o outro projeto, porque eu não tenho mais essa preocupação com prazos, né? E com meta de palavras para cumprir por dia e atualização diária. Então eu acho que eu posso ir trabalhando um capítulo de cada vez, enquanto eu vou retomando o meu projeto para a Amazon, até porque esse projeto para a Amazon eu vou ter que reler tudo que eu já escrevi para conseguir pegar o ritmo de novo, para lembrar tudo que já foi feito e dar uma revisada no meu planejamento para entender para onde que a história está indo e conseguir retomar ali uma história que está há bastante tempo parada, né? Porque eu escrevi ela em dezembro do ano passado e eu parei por causa das férias escolares, né? Porque daí a minha família inteira entrou de férias e eu tive que ir atrás de férias também, né, pra aproveitar a família. Parei de escrever e não voltei mais pra esse projeto desde então. Então eu acho que tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô em paz com tudo que tá acontecendo. Eu tô até um pouco animada pra fazer essas alterações sugeridas na história da boa novela, porque eu acho que isso, querendo ou não, pode trazer resultados, né? E eu estou, enfim, trabalhando para isso. A minha profissão é ser escritora, então eu espero, né, que a minha escrita pague minhas contas. E se a editora acha que eu preciso mudar algumas coisas justamente para ganhar mais dinheiro, então nós vamos mudar algumas coisas. E
Enfim, sobre a boa novela é basicamente isso. E agora, depois dessa leitura aqui, depois de descobrir que eu vou ter que escrever mais um pouco, a minha meta ainda é começar esse livro aqui. Eu trouxe ele comigo na viagem, eu vou tentar ler, eu vou mostrar depois detalhes para vocês, mas eu separei post-its combinando, eu trouxe meus marcadores, tá tudo aqui separadinho. E eu ainda pretendo terminar Torto Arado, que eu estou ouvindo na Audible, que eu peguei 30 dias de teste para terminar de ouvir O Senhor dos Anéis, que eu tava empacada demais na leitura dele, que eu ainda não tinha terminado As Duas Torres. E aí eu consegui terminar de ouvir. Eu só consegui terminar essa leitura porque eu ouvi, porque eu não estava conseguindo ler. Já tinha comentado com vocês, estava muito difícil. E, porra, Senhor dos Anéis especialmente, né? Porque já é uma escrita assim um pouco mais densa, mais carregada, muitas descrição, muito de tudo, e já é também uma linguagem um pouco, né, consideravelmente arcaica. E aí, assim, tava muito pesado. Eu falei, eu só vou conseguir terminar esse livro se eu escutar ele. E foi o que eu fiz. Eu peguei 30 dias de teste grátis da Audible e em 2 dias eu terminei. Faltavam 6 horas para acabar o livro. E em 2 dias eu consegui terminar. Se eu estivesse lendo, eu provavelmente não estaria. Essa é a verdade. Se eu tivesse que ler, eu não estaria lendo. Inclusive, eu gostei muito da narração do Senhor dos Anéis. Então, aí eu, pô, aproveitei, né? Falei, já tô com o teste aí, tenho um mês pra usar o aplicativo. O que mais que eu posso escutar, né? Que outras leituras eu posso aproveitar? Eu queria muito conseguir ouvir No Fundo é Amor, da Illy Hazelwood. Eu acho, assim, que eu teria conseguido finalizar ele a tempo pro debate, mas teria que comprar ele à parte, achei ridículo, porque pra que você tem assinatura se você não pode usar as coisas que tá na assinatura, porque nem tudo tá incluído. Enfim, né, a Amazon, como sempre, tem disso. E achei muito caro pra um livro que eu tô achando que eu talvez não vá gostar, daí eu meio que já desisti dele. Eu falei, ai, eu tô achando que não vai valer a pena me matar de ler ele no feriado pra participar do debate, então eu vou deixar pra lá. Eu pretendo ler ele eventualmente, mas eu vou priorizar esse bebezinho aqui. E aí fui atrás de outras histórias na Audible e comecei Torto Arado, que é um livro que eu tinha muita curiosidade, porque tem muitos livros nacionais que não estão disponíveis no Kindle Unlimited. E eu leio muito no Kindle Unlimited. Mas aí, como eles estão disponíveis na assinatura básica da Audible, eu falei, cara, então é isso. Então eu vou aproveitar para ouvir eles. E aí eu comecei Torto Arado. Eu acho que eu ouvi mais ou menos um terço do livro já. Mas aí esse também, vou lendo, vou ouvindo no caso, né? Com calma. E eu vou tentar priorizar este aqui, porque esse aqui eu vou ter que ler no físico, que já é outra dinâmica. Não vou poder ler à noite antes de dormir, porque depende de luz acesa, depende de conforto para segurar esse. Que é, assim, não é um calhamaço, mas também não é um livrinho, né? Mas estou muito ansiosa para começar ele. Então, essa é a próxima meta do feriado. Não acho que eu vou terminar ele no feriado, mas eu quero começar. Que mais? Amanhã é aniversário da minha mãe. Depois de amanhã veio um monte de parente aqui para fazer um churrasco com ela. E vamos torcer para que eu não tenha nenhuma crise de ansiedade dessa vez. Acho que é isso. A gente vai começar. É muito bom, né? Meu cabelo tá branco? Tá branco. Você tá coçando. Tô esfregando as caras. Estamos gostando. O Milo já tá cansado.
Gente, já estou em Curitiba. Já voltei para Curitiba, já estou aqui devidamente uniformizada com meu pijaminha, porque aqui tá frio. E vou atualizar vocês, porque por mais que eu não tenha tido uma crise de ansiedade nesse feriado, na sexta eu não consegui atualizar o YouTube porque foi aniversário da minha mãe e tivemos alguns imprevistos, aconteceram algumas coisas. Foi um período meio caótico. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas enfim, me atrapalhei um pouco e não consegui atualizar vocês mais do que os pequenos registros que tem no começo desse vídeo. Mas eu vou continuar atualizando vocês agora porque, enfim, né? Primeiro de tudo, eu depois que reparei que eu só cheguei no vídeo e nem fiz assim uma transição pra vocês, né, da minha mudança de cabelo. Mas é porque eu fiz tudo sozinha e daí eu fico com muita preguiça de registrar sozinha, gente, dá muito trabalho. Eu mesma que pintei, eu mesma que cortei. Enfim, agora ele tá todo amassado porque eu viajei ontem à noite, dormi. Do jeito que eu acordei, eu tô aqui hoje, gente. Apesar de já ser 2h42 da tarde. Mas é isso, é o meu jeitinho. O que eu quero atualizar vocês, né? Vamos falar sobre o que interessa. Primeiro, sobre o projeto da Buenovela. Eu comecei a editar, tá? Eu pensei em deixar pra fazer isso depois do feriado. Mas eu tive momentos que eu tava lá de boa e que eu tava com vontade de mexer na história pra me livrar o quanto antes. Ó, lá vem, lá vem. Ai, meu Deus do céu, eu fico com saudade da mãe, filho. Ficou, né? Ele ficou sozinho aqui, só a avó vinha cuidar dele às vezes. Um pouquinho por dia não é o suficiente. Enfim, eu senti assim que eu tava na vibe de mexer na história, que eu tava afim mesmo, assim, de fazer isso quanto antes, principalmente porque agora eu já concluí a história, então eu quero solicitar a conclusão dela, né, e para isso eu quero que a história esteja pronta de verdade, e nesse momento ela não está porque tem alterações a ser feitas. Então eu fui atrás disso, eu comecei a editar, e em resumo, eu consegui eliminar 4 capítulos. Tipo, não que eu eliminei assim, só cortei simplesmente, mas eu fui mesclando com capítulos anteriores para adiantar alguns acontecimentos, para ajustar o ritmo, né? Que foi uma solicitação da editora. Ela queria que a gente ajustasse o ritmo da história para as pessoas engajarem mais rápido, né? Então eu consegui fazer isso e acabei eliminando 4 capítulos. Eu ainda não sei se eu vou, de repente, reinserir eles de maneira. Não reinserir assim, né? Tipo, perdi 4 capítulos, então eu não sei se eu vou escrever 4 capítulos novos no meio da trama, em pontos estratégicos. Ou numa dessas eu vou só cortar mesmo e deixar pra lá. E aí eu tô escrevendo um último capítulo dessa alteração, né? Que é o capítulo 7, se eu não me engano, que vai servir como uma nova transição, né? Ele vai ser um capítulo novo que eu tô fazendo pra conectar o resto da história, porque daí ficou essa lacuna de 4 capítulos, e aí agora eu preciso criar uma situação que emende de maneira orgânica no resto da história que eu não vou reescrever, que eu não vou alterar. Enfim, toda vez que eu tento explicar o que eu tô fazendo, eu percebo que eu tô sendo muito confusa, porque tá muito confuso mesmo, até eu tô meio confusa um pouco, mas é isso. Eu mesclei alguns capítulos, eu fui, né, adiantando algumas coisas, e aí com isso eu perdi, né, 4 capítulos. Então agora a história vai, tipo, do capítulo 7 direto pro capítulo 12. Gente, eu não sei fazer contas. A gente terminou, Tremo. Enfim, hoje é domingo, né? Então eu tô aqui, mas as crianças também estão. Enfim, tá super complexo, mas é mais ou menos isso. Eu tô escrevendo o capítulo 7, e aí eu não tenho mais o capítulo 8, 9, 10 e 11, e a história continua no capítulo 12. Então, esse capítulo 7 eu estou escrevendo ele de maneira a se conectar direitinho lá com o capítulo 12 para ficar tudo, né, assim, como se tivesse sido planejado desde o começo. Deu tudo certo, assim, eu acho que tá bem tranquilo. Eu só não terminei de escrever esse capítulo porque daí não deu tempo. Mas eu consegui editar bastante coisa, foi bem mais simples do que eu imaginei. Eu mudei algumas cenas, assim, tipo, manti a essência, manti até alguns diálogos, mas mudei um pouco ali o contexto, né? Às vezes tinha ali uma cena que era uma ligação de telefone, daí eu tornei aquilo um encontro pessoal. Enfim, eu acho que funcionou, eu espero que a editora aprove essas alterações.
E aí sim eu vou poder voltar para o meu motoqueiro. Mas agora também eu já tô assim mais tranquila de saber que se eu precisar fazer novas alterações nessa história, não vai ser um bicho de sete cabeças, né? Dado esse teste aí que eu fiz de mudar esse começo e eu vi que foi tranquilo, que foi fluido, que eu consegui fazer uma parada fácil, assim, rápida. Eu já tô um pouco mais de boa, tipo, se eu tiver que fazer novas alterações nessa história, não vai me consumir tanto quanto eu achei que poderia. Enfim, eu acho que essa era uma atualização mais imediata, né? Porque eu precisava encerrar esse assunto com vocês, então só pra dizer que tá dando tudo certo. Eu tô terminando ali as últimas alterações que precisa e eu acho que tá tudo bem. Mas eu tenho uma outra atualização para trazer para vocês, que eu quero, inclusive, falar um pouquinho sobre isso, porque eu já falei sobre ela lá no meu texto da semana passada na newsletter. Se você ainda não é inscrito, o link tá aqui na descrição para você ir lá se inscrever, tá? Mas assim, foi uma decisão difícil, foi uma decisão dolorida, mas eu também acho que foi a melhor decisão que eu poderia ter para minha vida, principalmente para minha maternidade, porque uma coisa que eu falei no texto é que eu não consigo separar, né? Tipo, não tem como eu ser só mãe ou ser só escritora. E por mais que eu seja escritora em tempo integral, eu também sou mãe em tempo integral e as coisas se misturam o tempo inteiro. E atualmente eu tenho o meu espaço de trabalho, eu tenho o meu escritório, um lugar que eu reformei sozinha. Eu mesma pintei as paredes, eu mesma montei os móveis, eu fiz tudo para que ele fosse do jeito que ele é, para que ele fosse o cenário dos meus vídeos, para que ele fosse um espaço onde eu entro para trabalhar e eu saio e e a vida, né, assim, tem essa divisão, essa separação. Eu me esforço para fazer essa separação, mas no fundo não tem como separar isso o tempo todo. E a minha grande questão é que nós somos uma família de 4 integrantes, né? Um casal, 2 adultos e 2 crianças, num apartamento de 3 quartos. Então a gente estava até então dividindo, né, os quartos, as crianças dividiam o quarto deles e eu tinha o meu escritório, mas eu decidi que isso precisa acabar. Eu acabei decidindo desfazer o meu escritório para dar um quarto individual para cada um dos meus filhos. E foi bem difícil tomar essa decisão, porque o escritório era o meu espaço, né? E sem ele, agora eu não vou ter esse lugar onde eu vou para trabalhar, onde eu posso fechar a porta para não ser interrompida. Não foi combinado, gente, peraí. O que é? Enfim, estou aqui no meu quarto nesse momento, gravando esse vídeo. Meu marido foi no mercado e as crianças estão jogando videogame, mas é assim, ó, mesmo quando eles estão distraídos, eles estão sempre dando um jeito de me incluir na vida deles, entendeu? E aí agora eu não vou mais ter esse lugar onde eu posso simplesmente fechar a porta e fazer as minhas coisas ali, né? Um lugar onde até então eu tentava criar um limite, né? Por mais que eles tivessem acesso e tudo mais, sempre ficou muito essa coisa assim, de tipo, ó, quando eu estou aqui dentro trabalhando com a porta fechada, vocês não podem entrar e interromper. Porque é muito raro que eu faça isso quando eles estão em casa. Normalmente eu trabalho de verdade quando eles não estão, mas às vezes acontece de eu atrasar algum prazo, acontece de eu ainda estar gravando algum vídeo e aí ter que me trancar, me isolar naquele espaço. Então, eu tinha esse espaço para isso e agora eu não vou ter mais. Já claramente já perdi, né? Assim, tipo, já nem tô mais gravando muito lá no escritório porque tô justamente tentando fazer essa adaptação, assim, essa mudança. E não tá sendo fácil aceitar isso, assim, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu tô empolgada pra mudar algumas coisas, eu também tô meio. Tô chateada, porque agora eu não tenho mais o meu cantinho, eu não sei mais pra onde eu vou, eu não sei aonde que eu vou conseguir encaixar a minha rotina de escrita no resto da casa, sabe? Eu vou ter que dissolver o meu espaço em outros ambientes, eu vou trazer algumas prateleiras pra cá, vou trazer alguns livros pra cá, mas não vai ser mais a mesma coisa. E essa decisão veio principalmente porque eu finalmente
tô com dinheiro na mão pra fazer uma reforma no quarto deles, que atualmente é basicamente colchão no chão e um guarda-roupa. É só isso, o quarto deles. Então, eles são crianças que são criadas pela casa, sabe? Não é que nem eu, assim, eu sempre tive meu quarto e eu passava o dia inteiro trancada dentro do meu quarto, era o meu universo. Eles não, eles têm liberdade para estar pela casa inteira, inclusive eles usam muito o meu escritório, eles usam muito a sala, os brinquedos deles estão espalhados pela sala o dia inteiro, todos os dias, eles estão lá. E às vezes eu atribuo um pouco isso à falta de espaço que eles têm no próprio quarto, porque o quarto acaba que vira um lugar só para dormir e trocar de roupa. Então, a princípio, a nossa ideia era mudar o quarto deles, era comprar uma beliche para otimizar o espaço, né, trocar o guarda-roupa e tudo mais. Isso ia dar um pouquinho mais de liberdade para eles ali dentro, mas eles ainda iam ficar dividindo o mesmo quarto. Só que daí eu percebi que, cara, não ia adiantar, porque ainda assim ia ser um investimento temporário, uma mudança temporária, porque de qualquer maneira, eu sempre soube que ia chegar um momento que eles iam ter cada um o seu quarto, entendeu? E aí eu falei, cara, eu vou gastar um dinheirão agora comprando móveis, comprando coisas que eu depois vou ter que trocar tudo de novo e gastar mais um dinheirão trocando. E aí eu pensei, tá, se é pra gastar dinheiro, se é pra fazer uma mudança grande na casa, eu acho que já faz sentido eu acabar com o mal pela raiz. Não que seja um mal, né? Porque funcionou. Até aqui funcionou do jeito que tava. E eu acho que eu conseguiria levar por mais alguns anos ainda. Assim, pelo menos mais uns 4 anos eu acho que teria como eu manter eles dividindo o mesmo quarto. Mas aí eu pensei, pra quê? Pra que eu vou manter eles dividindo o mesmo quarto se não vai fazer tanta diferença assim, sabe? Tipo, não vai resolver o meu problema. Eu ainda vou ter que desfazer o meu escritório em algum momento. E aí eu decidi que eu ia fazer isso antes. Eu ia fazer isso antes do que mais tarde. Eu achei que ia ser melhor assim, gastar com sabedoria, investir com sabedoria, já que eu vou ter que gastar fazendo um quarto, comprando cama, isso e aquilo. Então eu já compro 2 camas, que é um para cada, já separo os dois completamente, já faço cada um ter o seu cantinho e eu me viro, né? Porque assim, da mesma maneira que eu tô sofrendo por perder o meu espaço, o meu cantinho, eu sei o quão importante é que eles tenham o espaço deles, a individualidade deles. Então, assim, por um lado eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, mas por outro tá doendo. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é me livrar da cômoda que tá no escritório, que é uma cômoda que eu comprei logo que eu engravidei, era onde eu guardava as roupas, as coisas da Helena, eu usava de trocador. E é um móvel que a gente acabou reaproveitando, né, por muito tempo. Eu depois comprei um guarda-roupa para botar as coisas da Helena e passei todas as coisas do Milo para cômoda. Depois, ainda assim, a gente manteve a cômoda porque ela era prática e tudo mais. A gente trouxe ela para o escritório para guardar outras coisas. Mas agora a gente precisa se livrar dela porque ela já tá bem gasta e ela tá mal aproveitada. As coisas que estão guardadas aqui são coisas assim que a gente precisa fazer uma limpa. Então é um móvel que vai sair, a gente já decidiu que vai para doação, a gente vai se livrar dele. Mas é um móvel também que está servindo como penteadeira para mim, porque a luz do escritório é muito boa e eu tenho esse espelho que ele é móvel, né? Ele tem rodinhas e tal. Então eu consigo puxar esse espelho para perto da janela e me maquiar ali, porque a luz do meu quarto até que é boa, mas eu não tenho um espelho no quarto e não tenho uma penteadeira. Então eu teria que fazer isso no banheiro, mas aí a luz do banheiro é horrível, porque eu tenho espaço na pia, mas não tenho luz. Então, assim, acaba que virou um efeito dominó de mudanças. Então, para me livrar da cômoda, eu vou trocar o espelho do meu banheiro com uma luz melhor, onde eu possa me maquiar. E aí também comprei um monte de coisas para organizar as minhas maquiagens, os meus produtos de skincare no banheiro, para ficar mais organizado, porque do jeito que tá um caos, tá uma bagunça. E aí ninguém respeita a bagunça do outro, entendeu? Porque eles veem a minha bagunça e eles acham que podem jogar a bagunça deles ali junto comigo. E daí fica, assim, impraticável. Então eu vou começar me livrando da cômoda. E para me livrar da cômoda, eu preciso realocar todas as minhas maquiagens e os meus produtos de beleza. E aí para isso eu fiz uma compra de organizadores para arrumar o meu banheiro.
E assim nós vamos indo, entendeu? No meio desta bagunça. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês pelo menos as coisas que eu comprei e aí aos poucos eu vou mostrando mais pra vocês tanto dos projetos que eu estou escrevendo quanto desse projeto de mudança na minha casa, na minha vida, na minha rotina, porque eu acho que vai ser bem caótico, mas eu também tô bem otimista e eu tô feliz porque eu tô podendo fazer essas mudanças tendo dinheiro, tendo um orçamento razoável. Tô muito orgulhosa porque é um orçamento que a literatura me proporcionou, os meus livros estão pagando por isso, os meus livros estão conseguindo fazer essa reforma no quarto dos meus filhos, tá proporcionando essa mudança para nossa família, que eu acho que vai ser uma mudança muito bem-vinda. E no fundo eu gosto de fazer essas mudanças, eu gosto de mudar móvel de lugar, eu gosto de decorar. Então, por mais que eu esteja triste de perder o meu espacinho, eu sei que de alguma maneira eu ainda vou encontrar um espacinho para mim em algum outro canto dessa casa. Eu já tenho algumas ideias, mas a prioridade agora é fazer o quarto das crianças. E daí, depois que eles estiverem alocados, eu vou começar a pensar em mim de novo. Eu só espero realmente que isso não atrapalhe muito a minha produtividade, porque eu tenho os meus rituais de escrita, eu tenho o meu jeitinho já de fazer as coisas, e querendo ou não, isso vai impactar bastante, né? Porque eu não vou mais ter as coisas do jeito que eu gostava de ter, mas enfim, eu que tenho que me adaptar, porque eu sou a adulta da relação, entendeu? Vamos lá, eu acho que tá tudo aqui. Eu não lembro quantos pacotes eu recebi no dia, mas depois eu peço ajuda pro meu marido, porque ele botou lá em cima do guarda-roupa pros gatos não comerem o plástico enquanto a gente tava viajando, porque alguém aqui nessa casa adora comer plástico. Eu nunca vi comer de verdade, roer até soltar pedaço e engolir. Enfim, e aí eu acho que tá tudo aqui. E só pra constar, eu vou desembalar com vocês, vou mostrar. Depois eu vou mostrar eles prontos, né, organizados ali à medida do possível, o quanto eu consegui organizar, mas eu não vou ficar falando porque a minha meta é terminar de ouvir Torturado. Quer dizer, não sei se terminar, porque faltam 3 horas ainda de leitura. Mas eu quero avançar enquanto eu arrumo as coisas, vou botar o meu foninho e vou ouvir o livro, o audiolivro, enquanto eu arrumo tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês primeiro tudo que eu comprei. Eu vou começar com esse maior aqui, porque eu sempre me desespero toda vez que eu mexo o pacote, ele faz um monte de barulho, porque eu sei que ele veio desmontado, mas eu também tô com muito medo de ter quebrado, sabe? É um negócio de 3 andares, que é onde eu pretendo colocar as minhas coisas de skincare, porque eu tenho bastante coisa de skincare que fica tudo ali espalhado, e daí eu pretendo deixá-las no cantinho pra otimizar mais o espaço. Ó, lá vem o outro, lá vem o outro. Isso aqui não é pra você, não. É bem grande. É até, não sei se maior do que eu imaginava. Talvez maior do que eu imaginava. É maior do que eu imaginava, sim. Mas gostei. Não tá nada quebrado, aparentemente. São só as pilastrinhas que encaixam. Vamos ver se eu consigo montar aqui, peraí. Ele vem com umas hastezinhas de metal, assim, são tipo uns canudinhos fininhos. E aí você vai encaixando e montando. Uma coisa que eu achei interessante é que, aparentemente, se eu comprar mais desses aqui, eu consigo, tipo, empilhar eternamente. Porque não existe nenhum que não seja furadinho embaixo. Bem maior do que eu esperava, mas eu acho que pro meu uso vai ser perfeito. Agora vamos abrir esse aqui, que eu simplesmente não sei qual é. Vamos descobrir. Organizadores de gaveta, porque as minhas gavetas são bem bagunçadas, bem zoneadas. Inclusive eu vou ter que fazer uma limpeza pesada ali, jogar muita coisa fora e reorganizar tudo ali dentro. Esse aqui, se eu não me engano, é a caixa, os organizadores que eu comprei pensando nas maquiagens. Esse, em compensação, eu achei um pouquinho menor do que eu esperava.
mas eu acho que vai servir, vai dar pro gasto. Assim, é um tamanho razoável, eu acho, um tamanho ok. Eu não gostei só da variação de cor, né? Porque daí veio bem diferente um do outro. Esse menorzinho é mais escuro e esse aqui mais claro. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui eu acho que eu comprei pra usar dentro do chuveiro, peraí. Bem maior do que eu imaginava, mas é o tamanho certo. Nossa, peraí. Aqui em casa as crianças tomam banho no mesmo chuveiro que a gente. Então, eles ainda se atrapalham um pouco, assim, pra pegar shampoo, condicionador. Às vezes pega mais do que precisa, ou às vezes menos do que precisa. Aí, esses tempos a gente testou comprar um shampoo e um condicionador que já vem numa embalagem com pump. E aparentemente funcionou bem pra eles, assim. Só que daí o problema é que não são todas as embalagens, todas as linhas que tem embalagem com pump, né? E aí, assim, eu não aguento mais usar o shampoo e o condicionador que a gente tá usando, porque a gente usa todo mundo mesmo. Eu falei, vou comprar um dispenser pra isso, porque daí eu posso usar qualquer shampoo, qualquer condicionador, e eu só preciso do pump, né? E aí eu comprei. Só que daí eu tava vendo que a maioria dos shampoos e condicionadores que a gente compra são de 400 ml, porque, enfim, eu não sei se vocês já viram o tamanho do cabelo do meu filho e da minha filha. Então, a gente usa bastante. E não dá pra comprar menos que isso. Daí eu comprei de 500 ml, porque ou era 500 ml ou era 300, eu acho. Daí eu comprei o de 500. E assim, é bem maior do que eu tava visualizando na minha cabeça. Mas não tinha como ser menor que isso, né? Quase meio litro. Assim, um pouco duro. Pensando em crianças usando, espero que dê certo. Mas não sei se eu diria qualidade razoável, pra falar a verdade também. Achei eu imaginei que talvez aqui dentro essa embalagem aqui fosse um pouquinho melhor, viu? Aquele plástico bem mequetrefe, bem xixelento. Não sei porque na minha cabeça isso aqui era tipo um acrílico. Mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos ele tem essa moldurazinha aqui que eu acho que, de certa maneira, dá um pouquinho mais de estabilidade, de substância. Não sei. Vamos ver à medida que a gente for usando, se valeu a pena ou não valeu. E a última embalagem, se eu não estou enganada, é um negócio de pincel. Um porta-pincel. Que eu comprei com tampinha. Porque agora que as coisas vão ficar no banheiro, eu acho crucial que tenha tampinhas. Eu estou absolutamente chocada que a maioria das coisas que eu comprei era maior do que eu esperava. Em tese ele é giratório, não sei com que propósito, não vejo a menor necessidade de ser giratório, mas enfim. Aparentemente bem decentezinho. Isso aqui sai. Ó. Aqui, ó, as divisóriazinhas. Eu não uso muitos pincéis de maquiagem, mas eu tenho pincéis de maquiagem. Então, eu achei que seria melhor ter um lugarzinho específico para guardar eles e que eles ficassem protegidos dentro do banheiro. Eu vou começar agora a arrumar o banheiro ali. E vou botar o meu fone. Vou começar a ouvir torturado. Vou continuar minha leitura. Então, é basicamente isso. Eu vou começar aqui o meu trabalho. Gente, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu acabei trocando de lado, porque antes a minha skincare ficava aqui, e aí eu decidi botar a maquiagem e deixei a skincare aqui, ó. É bem grande esse negócio. E aí eu deixei pra cá, porque geralmente a gente vem com a mão molhada pra cá, pra secar,
E aí fez mais sentido a maquiagem ficar ali no lado seco, né? Aqui já ficava as nossas escovas de dente, o sabonete líquido, já era um trajeto normal, né? Como vocês podem ver, eu não consegui me livrar completamente da bagunça das crianças. Eu tiro, mas sempre volta. E eu tomei uma decisão a respeito do espelho, porque ele tá meio embaçado que eu não consegui limpar direito. Mas antes eu tinha decidido que eu ia trocar esse espelho inteiro por um outro com luz de LED e ia colocar esse no meu quarto. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Peraí que tá muito embaçado, deixa eu tirar essa câmera daqui. Desde que eu trouxe as coisas pra cá, pro banheiro, eu comecei a me maquiar ali, né? Eu tô rouca por causa do show do System, gente. E tô sem o microfone porque, enfim, preguiça. Mas quando eu voltei a usar o banheiro pra me maquiar, eu lembrei que eu sou míope. E pra me maquiar eu tenho que tirar o óculos. E aí eu fico super debruçada em cima da pia, então só a luz não ia adiantar nada. Aí eu mudei de ideia, não vou mais trocar aquele espelho, vou acabar economizando, porque um espelho do mesmo tamanho, com luz de LED, ia sair uns R$ 500. E aí eu vou comprar um menorzinho, com LED também, mas pra quando eu precisar me maquiar mais de perto. E a arandela que tem ali de lâmpada, eu vou trocar ela, daí vou colocar uma outra lâmpada, que eu acho que também vai ajudar um pouco mais na iluminação. E é isso, vou acabar economizando bastante dinheiro com isso. E pro vlog dessa semana é só isso mesmo, gente. Eu fui no show do System e aí eu ainda tô me recuperando e eu não tenho muito mais o que falar pra vocês, além do que vocês já viram. Então, obrigada por assistir até o final e até semana que vem.